Boa noite a todos os irmãos, graça e a paz, amém, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 3 a 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 3 a 12. Vamos ficar de pé para essa leitura. Assim está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com a alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Oremos, irmãos. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que foi lida. Agora eu te peço, ó Deus, que o Senhor ministre a Tua palavra aos nossos corações. Fala conosco, ó Pai, é o que eu te peço. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Senhor Deus, Rei meu, Deus meu. Assim eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, igreja. Irmãos, eu não sei na casa de cada um de vocês, ou na família de vocês. Hoje eu fui no almoço do dia aniversário da minha sobrinha, estávamos ali poucas pessoas, e estava até comentando com a minha irmã, a gente estava falando sobre a importância que certas famílias dão a datas especiais, a datas comemorativas. Algumas pessoas, de fato, elas supervalorizam datas especiais. Datas de aniversário, Natal, Ano Novo.
Essa semana eu estava assistindo um filmezinho no YouTube com a Carolina, uma tal de Nastisha, em português tem outro nome, e estava traduzido, não é Masha e o Urso, não. É traduzida da Stacy, uma menina loirinha que o pai brinca com ela o tempo todo. E eu nunca vi uma casa de uma menina, de uma garotinha, ter tanto presente, tanto brinquedo. É incrível. E no momento lá do filmezinho, né, desses vídeos, a Carolina vira para mim e fala assim: pai, olha a casa dessa menina, o tanto de presente que ela tem. É uma alegria só. Uma alegria só. Tanto de presente que ela tem. Essa casa é muito legal. Então, no olhar da criança, no olhar da Carolina, aquela casa era muito legal e aquela menina era muito feliz porque tinha muitos presentes naquela casa. E na verdade, o que a Carolina falou é revelado no coração de muitas pessoas. Porque muitas pessoas, ao valorizarem ou supervalorizar datas especiais, aniversário, Natal, o mais esperado, talvez, além da presença dos familiares, que hoje nós estamos em um momento de quarentena, não podemos receber muita gente na casa da gente, é sim o símbolo daquele afeto através de um presente. Eu escrevi aí no boletim da reação das crianças quando ganham um presente. Se o presente agrada, elas ficam felizes, agradecem, abraça, grita, pula. O irmão já deve ter visto a Carolina abrir alguns presentes em casa, o quanto que ela fica, né, transtornada com o presente. Ela pula, ela grita, ela sai correndo, rasga os presentes. Mas quando uma criança recebe um presente que não é o que ela esperava, qual que é a reação da criança? Você nota claramente que ela não ficou satisfeita com aquele presente. Irmão, quando nós olhamos para essa carta de Pedro, denominada como uma epístola geral, uma carta geral, destinada aos irmãos da diáspora, aos irmãos judeus que se converteram a Cristo Jesus, ao cristianismo e foram espalhados por causa da perseguição. Pedro agora escreve essa carta para confortar o coração desses irmãos em meio à provação que eles estavam passando e queriam passar. Pedro traz agora à memória desses irmãos algo muito bom, algo maravilhoso, algo extraordinário, que se esses irmãos pensassem nisso, se esses irmãos de fato olhassem para esse presente maravilhoso, ele tinha o poder de superar as aflições, superar as tribulações, com satisfação, contentamento e alegria no coração. Sei que para a nossa natureza pecaminosa, essa natureza caída humana, é muito complicado passar por tribulações, passar por provações, momentos difíceis, como tantos têm passado e sofrido por isso. Mas Paulo, vendo a dificuldade da igreja, ou Pedro vendo a dificuldade da igreja, Pedro vendo a situação dos irmãos, ele agora quer trazer à memória algo maravilhoso que Deus deu, que está acima de qualquer sofrimento, qualquer tribulação, que provoca de fato alegria e contentamento, apesar de qualquer circunstâncias. E ao trazer para a nossa realidade hoje, e ao falar desse grande presente que é a salvação, o quanto isso tem feito a diferença em nossas vidas, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos que nós passamos. Ao saber dessa salvação, dessa tão grande salvação, qual é a diferença que isso faz na sua vida?
Qual é a diferença que isso fez na sua vida, ou tem feito na sua vida, diante dessa pandemia, diante das ameaças de perca de salário, de renda familiar, de empregos, como foi dito aqui na liturgia pelo pastor Hacem, no qual nós intercedemos? Como está o teu coração diante das situações adversas que você tem passado na vida? Às vezes muitas vezes, tratamos essa grande dádiva de Deus, esse grande presente de Deus, como nós lidamos com qualquer outra coisa que nós ganhamos na vida, ou nós adquirimos na vida. No começo ficamos satisfeitos, nossos olhos brilham, nós ficamos empolgados, cuidamos maravilhosamente, zelamos, guardamos maravilhosamente, mostramos para as pessoas o quanto ficamos empolgados com os presentes recebidos, até mesmo por nós. A Cássia, ela tem uma frase que é muito interessante, quando ela quer, que ela vai comprar alguma coisa para ela, ela fala: eu vou me presentear, eu mereço, eu vou me presentear. Quando podia ir para o shopping, comprar uma calça, e ela fica satisfeita em se presentear. E quando não ficamos satisfeitos com os presentes que nós mesmos damos a nós, tantas coisas que sonhamos e que queremos. Essa semana, há muito tempo eu tenho sonhado com uma parafusadeira elétrica. E essa semana eu fui comprar um suporte para a porta, chama Vedapor, de 80 centímetros para colocar na porta, e vi lá a parafusadeira de 296 por 198. Falei, não, agora eu tenho que comprar. É meu sonho, vou comprar essa parafusadeira. A primeira coisa que eu fiz foi usar. Foi usar ela com satisfação. Antes mesmo de dar a carga necessária de 12 horas, segundo o manual. Ela foi usada, mas com muita fraqueza, sabe? Ela não tinha potência. Depois que deu a carga de 12 horas, eu vi que era outra furadeira, porque no começo me deu uma decepção. Nossa, comprei um trem barato e agora... Mas nós somos assim, irmãos. Nós nos empolgamos com os presentes, nós nos alegramos momentaneamente, mas com o passar do tempo, aquilo cai numa normalidade, cai numa rotina. E logo aquele encantamento, aquela alegria, ela passa. E assim acontece em todas as áreas das nossas vidas. Infelizmente, quando nós falamos sobre algo tão maravilhoso, tão grande, tão maravilhoso, como algo que foi nos dado, que é a salvação, como se encontra o nosso coração em relação a isso? Será que quando eu penso na salvação, para mim já não tem tanto sentimentos, ou não me causa mais alegria? Entrou no campo do comum, da normalidade? Porque Pedro, logo no começo, ele fala dessa salvação como um presente de Deus, mas não um presente comum, não um presente que tem que se observar o manual para se usar corretamente, porque senão estraga. Não um presente que você recebe e que com o passar do tempo se envelhece, perde a cor. Não um presente que com o passar do tempo você coloca na gaveta e quer outro melhor. Não um presente que você te alegra no momento, mas depois a sua alegria passa. Mas logo nos primeiros versículos, Pedro fala que esse presente que Deus nos deu, ele nos foi dado em Cristo Jesus, segundo a misericórdia de Deus, que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Olha que interessante.
Esse não é um presente comum. Esse presente, ele mudou a nossa vida. Esse presente deu-nos uma nova vida. Esse presente nos regenerou. Esse presente agora nos deu uma garantia e uma certeza de uma vida nova. Não somente aqui, onde somos trabalhados pelo Espírito Santo, mas uma nova vida nos céus. E essa herança, esse presente e essa herança futura, ela foi nos garantida por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, quando fala que é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, mostra que esse presente que Deus nos deu, ele não está suscetível às intempéries dessa vida, ele não está suscetível ao clima, ele não está suscetível às questões humanas, que todas as coisas que você obteve ou ganhou na vida, está suscetível. Porque esse presente, ele é fruto da misericórdia de Deus, e tem sua fonte em Deus, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus perfeito, um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus forte, um Deus inigualável. E essa salvação como presente, ela é irrevogável, ela não perece, ela não pode ser manchada, ela não pode ser danificada, ela não pode ser perdida. Tudo nessa vida, irmãos, passa. Tudo nessa vida está sujeito ao tempo, ao desgaste do tempo, ao desgaste do uso. Tudo nessa vida está diante de nós, e Deus coloca diante de nós, para que nós venhamos perceber a fragilidade das coisas dessa vida. Tudo é passageiro, tudo é frágil. A casa que você tem, o carro que você tem, o emprego que você tem. O quanto essa pandemia não abriu os nossos olhos em relação a tantas coisas. O quanto essa situação de Covid-19 não abriu os nossos olhos. Lembro há 2 meses atrás uma nota da filha do presidente do Santander, quando ele morreu. E ela escreveu nessa nota: meu pai tinha dinheiro para comprar tudo o que ele queria nessa vida, mas morreu pedindo, buscando algo que era de graça. O ar, o fôlego de vida. Meu pai tinha dinheiro para comprar tudo nessa vida, mas morreu faltando-lhe algo que era de graça. Irmãos, nada neste mundo, nada que você venha ganhar, nada que você venha adquirir, conquistar, vai lhe satisfazer, vai lhe dar uma alegria duradoura, um contentamento duradouro. Nós somos prova disso, irmãos. Quantos sonhos realizados que nos trouxe alegria, mas depois se desfez, passou. Tudo queremos trocar, tudo queremos adquirir algo melhor. Mas esse texto também, além de falar da grandiosidade desse presente, da fonte desse presente, da durabilidade, da grandiosidade desse presente, ele fala também que esse presente que Deus nos deu, ele traz para nós um contentamento, uma alegria duradoura. Uma alegria duradoura. Eu pergunto para vocês, irmãos, aonde está o nosso contentamento, a nossa felicidade, a nossa alegria real, verdadeira, que todo cristão
deveria ter ou deve viver. Em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida. Infelizmente, nós vivemos uma época em que muitos cristãos não têm demonstrado alegria em viver, em ser de fato um filho de Deus, em viver por fé. Eu lembro de um pastor norte-americano que lhe foi perguntado quais são as maiores dificuldades, foram as maiores dificuldades no seu ministério pastoral. E ele falou: a maior dificuldade do meu ministério pastoral, e eu já estou no fim do meu ministério pastoral, era fazer um pecador triste pelos seus pecados e um crente contente e alegre pela sua salvação. Como temos vivido, irmãos? Ao olhar para o desespero do mundo, ao olhar à nossa volta, para a vida daqueles que não têm Deus e que não professam Deus, qual é a diferença minha para com eles? Qual é a diferença minha como filho de Deus? Alguém que foi alvo de tão grandioso presente, que não se perde, que não se estraga, que não se mancha, que não é perecível, e que tem o poder de me trazer uma alegria indizível. E ele deixa bem claro isso, que aqui do verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Verso 6, nisso exultais. Exultais em quê, irmãos? Nas prospecções dos políticos, de um futuro melhor, de uma vacina que vai vir em janeiro ou dezembro, no sonho que vai ser realizado, na realização de vontades e desejos, a sua vida. Não. Nós devemos exultar nesse grandioso presente que nos foi dado, a grande salvação. E por meio dela foi nos dado a paz de Deus e a paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós não temos mais Deus como nosso inimigo. O mundo não tem poder mais de roubar a nossa paz. O diabo não tem mais poder de roubar a nossa paz. Porque essa salvação nos foi dada e garantida pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Fomos regenerados, estamos sendo santificados. Estamos vivendo um processo pelo qual Deus vai consumar. Quando nós olhamos para o calvinismo e fala-se da predestinação, muita gente não entende quando o calvinismo alega que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Mas como assim? Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E quando olhamos para o processo de regeneração, santificação e glorificação, isso é bem claro, a salvação, um presente de Deus, é uma garantia que nós temos. E aquilo que Deus nos deu é irrevogável. Somos salvos da culpa do pecado pelo processo de regeneração. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos salvos do poder do pecado pelo processo de santificação. Somos santos, porque fomos selados com o Espírito Santo, que trabalha em nossas vidas, incansavelmente, para nos tornar cada dia mais santos. E a santidade é uma via de mão dupla, soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus está trabalhando através da perseverança do Teu Espírito Santo em nós,
para que no momento de glorificação se consuma a nossa salvação através de vencer a presença do pecado. Fomos salvos da culpa do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado sobre as nossas vidas. E vamos ser salvos da presença do pecado por meio da glorificação. É isso que a palavra de Deus está trazendo para mim, para você, como trouxe também para os seus destinatários originais. Pedro está falando claramente para aqueles irmãos: irmãos, não importa o que irão passar, não importa o que vocês vão perder, porque tudo aquilo que vocês conquistaram e perderam, tudo aquilo que vocês ganharam e consideravam importante, tudo aquilo que vocês tinham em mais alta estima, como um valor sentimental, não é assim, irmãos? Isso não vale nada. Nada. Absolutamente nada. Diante daquilo que Deus deu e tem reservado na glória para vocês. Nada de valor sentimental. Nada de valor financeiro. Nada que você teve ou venha a ter é comparado com aquilo que Deus lhe deu. E se nós pensarmos assim, se nós vivermos essa realidade, irmãos, nada, nenhuma circunstância neste mundo, nessa vida, vai ter o poder de roubar a nossa paz. Vai ter o poder de roubar a nossa alegria. Quantos crentes têm perdido a paz, a alegria, a satisfação nesse momento? Porque perderam de vista a tão grande salvação que Deus entregou. Perdeu essa perspectiva. O que é maior lhe é garantido, lhe foi dado e ninguém pode roubar. Isso deve ser o mais importante na sua vida. Mais importante na sua vida. E para terminar, Pedro fala, além de falar de um presente que tem uma fonte duradoura, uma fonte eterna, um presente confiável, um presente que não pode se deteriorar e não pode se perder. Além de Pedro falar desse tão maravilhoso presente que tem o poder de lhe trazer contentamento e alegria em qualquer situação, ele também fala desse presente que foi separado na eternidade, projetado na eternidade pelo Pai, executado no presente, no passado pelo Filho, Jesus Cristo, e aplicado no presente pelo seu Espírito Santo. Aplicado em nossas vidas. Foi propagado no Antigo Testamento pelo Espírito de Cristo, nos pais e nos profetas. Foi proclamado no Novo Testamento pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo. E aplicado durante toda a história da igreja pelo Espírito Santo, no coração dos crentes. Quando nós olhamos a história dos mártires, quando nós lemos a história dos mártires, todos eles morreram satisfeitos. Todos eles morreram com alegria de poder padecer por Cristo, sofrer por Cristo. O que roubou essa verdade e essa realidade do nosso coração, irmãos? Esse tão grande presente, a realidade desse tão grande presente, a verdade desse tão grande presente em nossas vidas, tem o poder de fato de nos dar alegria, exultação e contentamento, para louvar e bendizer a Deus em todo o tempo, porque é assim que Pedro começa a sua carta. É assim que ele começa essa perícope. Bendize, bendito seja Deus. Antes do que eu quero, antes do que eu almejo,
Eu quero é bendizer a Deus. Porque maior do que qualquer coisa, do que eu quero, Ele me deu a tão grande salvação. E nada, irmãos, nada se compara. Eu creio que é muito difícil para um pastor entristecer um coração de um pecador, se não for pela ação do Espírito Santo. E eu creio que é muito difícil para um pastor alegrar o coração de um crente, se não for pela ação do Espírito Santo, convencendo você dessa tão grande salvação. E muitas vezes vivemos como se essa salvação não fosse um presente que nos satisfazesse. Que essa salvação não fosse um presente desejado, esperado. Às vezes, essa salvação, no momento em que, da nossa jornada, quando recebemos, empolgamos, falamos, zelamos, tivemos alegria, mas com o passar do tempo, botamos na gaveta, deixamos no nosso quartinho de despejo, fechamos a porta e bola para frente. Agora, Pedro nos traz essa grande realidade para nós e para a igreja que ele trouxe aqui, a igreja da diáspora, da dispersão. Irmãos, você foi encontrado por uma grande salvação. A sua casa no céu está garantida. A vida eterna lhe está garantida. A vida de gozo, paz e alegria eterna lhe está garantida. Não deixe o seu coração e o mundo lhe enganar, falando para você que as alegrias deste mundo é que são compensativas. Não, são passageiros. São passageiros. Essa pandemia que nós estamos vivendo, e hoje eu falei de manhã, que é um sinal de Deus para o mundo e um sinal de Deus para a igreja. E se você prestar bastante atenção no que essa pandemia tem ensinado para o mundo e tem ensinado para a igreja, você vai discernir com maior claridade o que a palavra de Deus tem lhe ensinado. Eu não preciso tocar em cada assunto que eu toquei desde o começo da pandemia até agora. Mas eu quero que você, de fato, pense, viva esse maior presente que lhe foi dado. O mundo pode acabar amanhã, mas você não vai entristecer ou não vai se turbar, porque sabe que a sua casa não é aqui, que a sua vida não é aqui. Não é aqui, irmãos. Não é aqui. Tudo aqui é passageiro. A Bíblia diz que tudo passa rapidamente e nós voamos. O mundo pode, Jesus talvez não vai voltar amanhã. O mundo não pode passar pelo processo de transformação amanhã. Mas ninguém sabe o dia que vai para a glória, que vai partir. E hoje Deus traz um alerta a nós como igreja. Como está o nosso contentamento diante da realidade da salvação que foi nos dada por Deus, conquistada por Cristo, através do seu sangue e seu sacrifício, e selada pelo Espírito de Deus em nós? Como fica o seu coração? Eu sei que é uma luta constante com essa natureza caída, pecaminosa que está dentro de você.
Mas a realidade desse tão grande presente, dessa tão grande salvação, pode lhe dar força nesse processo de santificação e vencendo essa natureza pecaminosa, essa natureza caída. E buscando em Deus contentamento, exultação e se enchendo dessa alegria duradoura, indizível, pelo resto da sua vida. Creio, e eu vi falar muito isso nesses últimos dias, que haverá uma divisão nessa história novamente. Antes da pandemia e depois da pandemia. O mundo antes da pandemia. A igreja depois da pandemia. O mundo depois da pandemia. Hoje, no livro de Apocalipse, vemos bem claro, no capítulo 8, que os sofrimentos e as tribulações, o juízo de Deus, faz com que os filhos de Deus se aproximam mais de Deus e deixam mais claro quem são os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Irmãos, mais uma vez, eu peço para vocês, pensar nesse tão grande presente que Deus lhe deu. Tão grande. E que nós não podemos tratar esse presente com descaso ou desprezo ou com indiferença. Porque esse presente nos custou o sofrimento e o sangue do Filho de Deus, por amor a mim e por amor a você. E no verso 12, final do verso 12, Pedro disse que até os anjos anelam entender tamanho mistério, tamanha salvação, até os anjos anelam entender. Deus poderia ter salvo os anjos caídos, seres celestiais, que a Bíblia diz que eram lindos e maravilhosos. Mas Deus se importou comigo e com você, seres carnais, cheios de falhas, defeitos. Como diz o Hernandes Dias Lopes, um bolo de carne. Deus se importou muito mais comigo e com você, um bolo de carne, do que recuperar seres celestiais que caíram. E onde fica a nossa gratidão e nosso contentamento? Diante dessa tão grande realidade que os anjos anelam entender. Anelam entender. Talvez, quando chegar lá na glória, a gente pode sentar com alguns anjos e explicar. Se é que entendemos. Mas a palavra de Deus agora nos chama a esse entendimento. E se você quer entender, ore mais, busque mais, estude a palavra de Deus, questione os pastores aqui, marque gabinete. Pastor, eu quero entender melhor sobre a salvação, sobre a fé. Dê uma direção diferente para a sua vida a partir de agora. Essa é a grande convocação que eu faço à igreja, aqui. De fato, viver a fé, pela fé e por fé. Em nome do Senhor Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.